Estamos de volta com o Trocando Ideias, ainda tratando sobre o assunto de salvação. Pastor, parece que o pessoal está sanando as dúvidas a respeito desse tema, não é mesmo? Bom, né? Porque é um assunto tão importante, vital, inclusive. Sim. E é muito importante esclarecer isso. E a Bíblia nos ajuda, né, Com certeza. nessas questões. Com certeza. Eu vou começar então, pastor, com a primeira pergunta do programa de hoje, que vem do Paulo Sérgio. Pastor, por que devemos andar em santidade se é a graça que salva? Veja bem, a graça nos salva do pecado e não no pecado. A graça que nos salva, Tiago, não é uma graça barata, como ensinou Dietrich Bonhoeffer. A graça barata justifica o pecado e não o pecador. A graça de Deus justifica o pecador para uma vida de santidade. Então, nenhuma pessoa deveria confiar nessa graça que vale tudo, que pode tudo, que está tudo bem, pode viver do jeito que quiser, pode fazer o que quiser, pode ir onde quiser, pode falar o que quiser, pode crer no que quiser e a graça vai cobrir a pessoa de qualquer maneira. Não, essa não é a graça de Deus. Essa graça é uma graça barata, é uma graça falsa. Essa graça não salva. Agora, a graça de Deus é um presente merecido, é um favor que nós não merecemos, e Deus nos concede a salvação independentemente do nosso mérito, das nossas obras, dos nossos predicados morais. Mas a graça de Deus nos transforma, faz de nós novas criaturas, a ponto de termos uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. De tal forma que, se a pessoa está em Cristo, salvo pela graça, ele é uma nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Esta graça verdadeira, ela justifica o pecador e não o pecado. O Maicon Silva também tem uma pergunta, uma dúvida a respeito desse assunto. Pastor, por que existem várias denominações que pregam que o homem tem escolha e podem por si mesmos escolher a salvação? Olha, Tiago, nós temos dentro do universo evangélico duas linhas básicas, duas linhas principais. Nós chamamos esta linha uma delas de calvinismo e outra de arminianismo. Eu, particularmente, Tiago, não gosto de nomenclaturas, porque no consenso comum, quando você diz assim, fulano de tal é calvinista, o que passa para uma pessoa que não tem familiaridade com esses termos? Que esse cidadão, que essa pessoa, é seguidora de um homem chamado Calvino. O que passa quando alguém diz, eu sou arminiano? Que essa pessoa é seguidora, é discípula de uma pessoa chamada Armínio. Então, parece que o termo não é legal. Não é legal. Agora, essas duas correntes, elas divergem na soteriologia, na doutrina da salvação. O calvinismo, e eu professo essa linha de interpretação, entende que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus planejou, Deus executou, Deus consumou. Então, na linha arminiana, o homem coopera com Deus na sua salvação. Então, o homem, naquilo que nós já tratamos num programa aqui, eles acreditam que o homem tem o livre-arbítrio. Então, Cristo morreu na cruz, mas eu posso aceitar ou rejeitar. Então, se todo mundo rejeitar, a obra dele não valeu na cruz. Ele morreu, mas quem define isso sou eu. Eu que escolho. Deus não é soberano na aplicação da salvação. No nosso entendimento, na vertente calvinista, Deus planejou tudo antes da criação do mundo. Então Deus predestinou, está lá em Romanos 8,30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Lá em 2 Coríntios
5, 18 a 21, Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo provém de Deus. Então o que é que Deus fez? Deus não imputou os meus pecados a mim, não colocou minha dívida na minha conta. Deus imputou, colocou na conta de Cristo a minha dívida. Cristo pagou a minha dívida e Deus imputa a mim a justiça de Cristo. Tudo isso é obra de Deus. Então, eu não tenho segurança da salvação porque eu sou forte e persevero. Não, se depender de mim, eu claudico toda hora. Eu tropeço toda hora. Quem segura firme na minha mão é o próprio Deus. Quem me mantém de pé é o próprio Deus. Quem persevera é o próprio Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz assim, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu dou a ele a vida eterna. E ninguém vem a mim para eu lançar fora. O que vem a mim eu não lançarei fora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu dou a elas a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando Paulo trata disso em Romanos, ele diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, qual está à destra de Deus, também intercede por nós. E ele prossegue e diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou nudez, ou fome, ou perigo, ou espada? E ele conclui dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação é garantida por Deus. O calvinismo, dizia Charles Spurgeon, que era um pastor batista, é apelido. Calvinismo é Bíblia, Bíblia pura. Traz segurança, serenidade, descanso para o coração. Quando você crê nessas verdades tão sublimes da soberania de Deus na nossa salvação. Olha só, o pastor Hernandes está passando várias referências bíblicas, então anote, vamos estudando, vamos crescendo juntos. Este é o terceiro programa falando sobre salvação, tem 2 anteriores a esse, então se você não assistiu, pegue aí no YouTube para assistir os outros 2 também e vamos estudando e nos aprofundando nesse assunto. Nós temos mais uma pergunta no programa de hoje, pastor, que é do Marcos Maciel. Gostaria de saber sobre o versículo abaixo, pois não o entendi. 1 Pedro 4,15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Perfeito. 1 Pedro 4,15. 1 de Pedro 4,15. Então vamos lá, vamos compreender isso aqui. O grande aspecto, a resposta, a explicação está no versículo seguinte. Essa é uma boa forma de interpretar a Bíblia. Quando você lê um texto, está complicado, não estou entendendo, leia uns 2 antes, leia outros 2 versículos na frente, a explicação está lá. Pedro está tratando do sofrimento. Esse é o grande tema da carta de Pedro, sofrimento. Então, ele está dizendo o seguinte, que ser cristão nesse mundo é matricular-se na escola do sofrimento. Você está cercado de um mundo que não crê como você crê. Os valores são diferentes dos valores que você crê. A vida que o mundo aplaude é a que você reprova. Então não tem como você viver nesse mundo sem ser odiado pelo mundo. O mundo odiou a Cristo e vai odiar você também. O sistema do mundo. Agora, olha a explicação do verso, a resposta no verso 6. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Agora, o crente, está falando para um povo crente, não deve sofrer de que maneira? Como assassino. O crente não pode ser um assassino. O crente não pode ser um ladrão. O crente não pode ser um malfeitor. O crente não fica se intrometendo na vida dos outros. Ou seja, você não deve atrair para você sofrimento. Porque quando a pessoa tira a vida do outro, tira os bens do outro, tira a honra do outro, falando mal dos outros, ele está sendo o produtor, o agente, o causador desse sofrimento.
O cristão não deve sofrer desse jeito, não. Não. Agora, se ele sofre porque é um cristão, se ele sofre porque não concorda com a corrupção, com a violência, com a maldade, se ele recebe oposição porque ele leva uma vida regrada, justa, honesta, trabalhadora, sincera, que cuida da família, que cuida de princípios e valores, ele não deve ficar triste, não. Se alegre com isso, por ser um cristão. Agora, sofrer porque está fazendo bagunça, aí vai sofrer mesmo. Vai sofrer mesmo. Né? Aí não tem por que se alegrar nesse sofrimento. Essa é a explicação do texto. Muito bom. Nós temos então aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes para tratar da sua dúvida, né? Se você tem alguma pergunta, mande para a gente. Nós queremos que você participe do programa conosco. O e-mail está aí embaixo, é só você mandar um e-mail para cá com a sua pergunta e a gente vai tratar da sua dúvida também. Pastor, nós vamos nos despedindo então aqui com o convite para os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, conheçam a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, não é mesmo? Exatamente. Agora, gente, você se mora em São Paulo e ainda não foi à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você é o nosso convidado. Fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, do lado da Ponte Cidade Universitária. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro e eu tenho o prazer de ser um pastor colaborador desta igreja tão expressiva em São Paulo, uma igreja missionária, uma igreja que ajuda e socorre os necessitados, uma igreja que faz a obra missionária no Brasil e no mundo, uma igreja que cuida de gente, que ama pessoas e que quer receber você. Então venha para cá, participe com a gente, nós temos cultos todos os dias da semana, uma igreja de portas abertas. E você pode participar também de todas as atividades da igreja, se inscrevendo no canal do YouTube da igreja. E participando da IPP-TV, 24 horas no ar, com programação fantástica para você e para a sua família. Você será muito bem-vindo, vai ser uma alegria ter você com a gente. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Tiago, pela sua importante companhia. Eu que agradeço. A gente se encontra então semana que vem. Se Deus quiser. Abraço, gente.